Aí, gente, como vocês estão? Voltamos hoje, quarta-feira, trazendo aqui nossa aula de ensino religioso, tá? Para as turmas do primeiro ano A e do primeiro ano B. Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja abençoando. E tá acabando tudo isso. Se Deus quiser, nós vamos poder voltar para a escola, poder retomar nossas atividades presenciais. Vamos pedir a Deus que passe mesmo, que a gente possa voltar com segurança para a escola, tá? Então, que vocês tenham um dia maravilhoso, que façam boas atividades. E vamos pegar o nosso livro de ensino religioso, esse livro aqui, que se chama Diálogo Interreligioso. E você vai abrir lá na página 40, essa aqui, ó, vocês lembram? E nesta página da Mandi, vocês lembram da Mandi? Ouviram, assistiram a história, que a tia deixou lá o link, para que vocês aprendessem ainda um pouco mais, ficassem sabendo um pouco mais da história da Mandi? Então vamos lá, vamos fazer a correção dessas atividades e depois nós vamos passar para a próxima aula, para a aula dessa semana, tá? O que você vê nessa pintura, aqui na questão de número 1, da aula da semana que passou? O que vocês estão vendo nessa pintura? Então, vocês iriam escrever. Na pintura, é possível ver animais, aí vocês iriam registrar aqui na questão 1, cestas, é possível ver cajados, pessoas, e também, nós olhando bem para as imagens, é possível ver alguns instrumentos de caça que eles usavam para caçar. Então você vai só registrar. Questão de número 2. Para você, o que as pessoas estão fazendo? Na sua visão, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão, olhando para a imagem, a gente pode imaginar que elas podem estar fazendo algum ritual, alguma dança, podem estar comemorando alguma conquista, tipo alguma caça, e podem estar apenas se comunicando através de gestos. Então, é olhar e é o que você consegue visualizar e imaginar o que é que eles estão fazendo aqui. Questão de número 3. Por que, na sua opinião, as pessoas registraram histórias em pinturas? Por que vocês acham? Alguns colocaram que foi pela necessidade de se comunicar, das pessoas registrarem o que elas faziam durante o seu cotidiano, e algumas pessoas colocaram que só porque elas queriam. Alguns alunos colocaram porque elas queriam mostrar o que elas estavam fazendo e passar, de certa forma, algum ensinamento para as próximas gerações, que no caso nós entramos nesse meio também. Aí aqui na página 41, vocês lembram da história da Mandinha? A tia até também deixou o link para que vocês também assistissem um pouco mais da história, teve a contação de história. Aí aqui diz assim: em várias comunidades indígenas, a mandioca é a base de comidas e bebidas, consumidas em festas e rituais. Que alimentos sua família costuma preparar em dias de festas? Converse com seus colegas e registre. Foi o que eu disse para vocês, que vocês poderiam desenhar e colocar o nome do alimento. Então, alguns mandaram bolos, desenharam tortas, carnes, feijoada. Então, assim, isso é muito de cada família, de cada cultura, que também é uma resposta o quê? Pessoal. Porque você e sua família tem os seus costumes e tem a sua cultura, tem um modo de comemorar esses momentos. E então, assim, por isso que nós recebemos
diversas atividades, diversas comidas diferentes. Por quê? Porque isso é de cada cultura, de cada família. Cada família tem sua crença, tem a sua religião, tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, por isso que essa resposta aqui também foi bem pessoal. Aí aqui nós vamos para a página de número 42, página de número 42, tá? Outros olhares. Vamos lá. O professor vai ler para você um texto sobre o modo como os indígenas mais velhos transmitem sua cultura para os mais novos. Anciãos transmitem cultura indígena. Na maior parte das sociedades indígenas, a transmissão dos elementos culturais é feita oralmente e são os idosos que desempenham essa função fundamental para a sobrevivência dos povos. Entre os Bainha, no alto do Rio Negro, os idosos são os responsáveis por contar as histórias da criação do mundo durante os rituais de passagem de idade. Ou seja, aqui o texto está nos dizendo que os indígenas, como nós já sabemos, nós já até estudamos um pouco, quem é o responsável por passar os ensinamentos das aldeias? Quem é? É o pajé, né? Lá nos indígenas é o pajé. E aqui também está falando justamente da cultura indígena. Quem é o responsável em transmitir esses conhecimentos? Aqui diz assim, na maior parte das sociedades indígenas, as aldeias, onde tem a maior população de indígenas, a transmissão dos elementos culturais é feita oralmente, ou seja, falando pelas pessoas mais idosas, pelos mais velhos, tá? E quem sabe me dizer o que são essas pessoas mais velhas? Você sabe me dizer quem são esses idosos? Como é que eu sei? Os idosos são as pessoas que têm mais idade. Eles, no meio dos indígenas, eles são muito valorizados nas comunidades onde eles vivem, tá? Nas comunidades indígenas. Eles possuem sabedoria, eles aconselham os mais novos, os mais jovens. Os idosos contam as histórias das suas famílias e dos seus ancestrais, ou seja, dos que viveram antes deles. Eles transmitem muitos ensinamentos e nós devemos valorizar, respeitar as pessoas mais idosas, pois eles são experientes e eles têm muito a nos ensinar. Nós podemos aprender, assim como nas comunidades indígenas, os mais velhos, eles transmitem o conhecimento, nós também temos as pessoas mais velhas dentro da nossa casa, nossos pais, nossos avós, vocês. Tem os avós, tem os tios, tem aquelas pessoas que são mais velhos, como diz aqui no livro, e eles têm muito mais conhecimento, sabedoria do que nós, sabia? Na cultura, eles conhecem. Vocês podem perguntar a alguém aí, o seu avô, a sua avó, como eles, uma história do passado que eles vão saber contar direitinho para vocês. Vocês tentem fazer isso, perguntem para a sua avó, para o seu avô, para uma pessoa que você tem mais contato, uma pessoa de mais idade. Pergunte, eu queria ouvir uma história da sua infância, do seu passado. Eles sabem de tantas coisas, de lendas, de histórias, de muitos acontecimentos. E eles têm muito a nos ensinar. Assim como nas comunidades indígenas, os mais velhos são responsáveis por transmitir a cultura, nós também podemos fazer isso no nosso meio, na nossa casa. Aqui, nós temos uma imagem de uma pessoa mais velha com uma criança. A
avó Chavante conta histórias para o neto. Em General Carneiro, no Mato Grosso. Essa foto aqui foi tirada em 2010 e ela é real, viu, gente? Verdadeira, realmente aconteceu, tá? E eu também posso dar uma dica para vocês. Vocês poderiam fazer, sabe o que? Se na sua casa tiver alguma criança mais nova do que você vai fazer o papel da pessoa mais velha e vai contar uma história para essa pessoa. Ou então você pode também brincar com um adulto. Você faz de conta que é o mais velho e você vai contar uma história, alguma coisa que você saiba para essa pessoa. E você vai sentir o que essas pessoas mais velhas elas sentem. Vocês vão ver o quanto é importante, o quanto essas pessoas são importantes para nós, porque elas têm muita sabedoria, muito conhecimento. E vocês podem inverter os papéis, ficar no lugar da pessoa mais velha e vocês vão contar uma história sua, algo que aconteceu, que vocês já conhecem, aí vocês contam para essa pessoa mais velha, que talvez o que você saiba, ela não sabe. É muito interessante essa troca, tá? Aí aqui o que é que vocês vão fazer? Complete as frases escrevendo uma das palavras do quadro. Aqui no quadro nós temos, no item a palavra antepassados, palavra idosos e experientes. Então você vai ler essas 3 palavras e você vai usar a palavra correta para completar a frase. Por exemplo, no texto, os mais velhos são chamados de... Eles são chamados de quê? Aqui nesse texto que eu li. São chamados de antepassados? São chamados de idosos? Ou são chamados de experientes? Então, você vai colocar aqui uma dessas 3 palavras, mas de acordo com o que você vai ler aqui no texto. Eu até já fiz 2 vezes a leitura. Item B. Aí aqui nós temos no quadro mais 3 palavras: histórias, tradições e rezas. Então você vai observar essas palavras e você vai responder com uma dessas palavras, a frase, completar na verdade. As pessoas mais velhas transmitem a cultura contando o quê? Elas transmitem essa cultura contando o quê? Contando histórias, contando tradições, contando rezas para os mais novos. Então você vai... Qual é a palavra que se encaixa melhor aqui? Vocês acham que seria histórias, tradições ou rezas? Então vamos lá. Passando para a página 43, Teia do Conhecimento. Nessa página aqui, nós já estamos fechando esse capítulo. Na próxima aula, nós vamos entrar em outro capítulo, tá? Teia do Conhecimento. Vimos que os costumes religiosos de nossas famílias estão ligados a um lugar de origem delas. Eu sempre falo da questão do respeito das religiões. Então, valorize as religiões. O amor ele está acima de todas as religiões, acima de tudo isso. O amor do transcendente é igual para todos. Ele não faz diferença entre seus filhos. Ele espera que façamos o bem, independente da religião. Deus, Ele nos ama de uma forma igual. Então, assim, Ele não vai fazer diferença entre os seus filhos, o que é de uma religião ou de outra. Ele nos ama de uma forma igual, independente da nossa crença, da nossa religião. Aí aqui tem, meu avô, essa meninazinha aqui, você sabe o nome dela? Quem sabe o nome dela? Quem lembra? É a Tainá. A Tainá diz assim, a Tainá, observem aí, nós temos a Tainá, nós temos a Sofia e nós temos o Amin.
Lembram do Amin? Vamos lá. Meu avô sempre me conta histórias dos nossos antepassados. Olha aí, quem é que conta a história? É o avô da Tainá que conta a história. Por que ele conta as histórias dos antepassados? Porque ele deve ser a pessoa mais idosa, mais experiente na família dela. Então ele passa esses ensinamentos, ele conta essas histórias por ele ter vivido, por ele conhecer, justamente porque ele é uma pessoa mais idosa. O Amin diz assim: minha prima, que mora na África, escreve todas as histórias que escuta de seus avós. Olha, a prima dele mora lá na África e ela registra, ela escreve as histórias que escuta dos seus avós. Por que isso é importante? Quando ela registra, isso ela tem a oportunidade de aprender ainda mais e de que essas histórias elas não serão esquecidas, porque elas estão escritas em um caderno, numa agenda ou num diário, e isso possibilita que outras pessoas, outras gerações do futuro, futuramente, outras pessoas tenham esses conhecimentos. Peguem esse livro, esse caderno, onde ela está registrando e vá ler essas histórias e passe também a conhecer e a aprender um pouco mais sobre elas. Tá vendo como é importante? E ela escuta de quem? Dos seus avós, que são os mais experientes no meio onde ela vive. Aí a Sofia diz assim: eu acho mais importante conhecer as histórias de hoje em dia. É a opinião dela. E você, o que é que você acha? Você acha que é mais importante conhecer as histórias do nosso passado, as histórias de hoje, ou é importante conhecer as duas coisas? Conhecer as histórias do nosso do passado e conhecer as histórias de hoje em dia. Eu, na minha opinião, acho importante conhecer as duas coisas. Tipo, na nossa cidade, aqui em Cascavel, nós temos várias lendas que não são do tempo de vocês, porque vocês são novinhos, mas que fazem parte da cultura, da história da nossa cidade. E é importante nós conhecermos, sermos conhecedores dessas histórias, porque isso vai enriquecendo ainda mais o nosso conhecimento. Então é muito importante que nós venhamos procurar sempre a conhecer um pouquinho de cada coisa, de cada tradição, um pouquinho do nosso passado, conhecer o nosso presente. Isso é muito importante, nos ajuda muito. Até para vocês, quem tem irmãos mais novos, você já pode ir ajudando o seu irmão, falando um pouco das histórias. Isso é muito importante. Se você não tem irmão, mas tem um priminho, tem um amigo, que você pode transmitir os seus conhecimentos. Isso é válido também. Aí na atividade diz assim, na questão 1. Nós também devemos aprender que as pessoas mais velhas, viu gente, não esqueça que as pessoas mais velhas, elas garantem as histórias dos seus povos, elas permaneçam vivas, quando essas pessoas mais idosas, elas estão sempre falando do seu passado, isso é uma forma de da sua história, da sua cultura não ser esquecida. Por isso que é importante. Porque se a pessoa falar só aquele momento que foi vivenciado e nunca mais falar, com certeza será esquecido. Por isso que os mais velhos, eles ficam sempre, os mais idosos, sempre falando das suas histórias do passado. Que é uma forma de permanecer viva na memória das pessoas, de cada povo. Questão 1. Alguém da sua família gosta de contar histórias? E aí, alguém na sua casa gosta de contar histórias? Quem escreva abaixo o nome dessa pessoa. Então, tem alguém que conta história, então você vai dizer quem é, escrevendo aqui nas linhas de baixo o nome dessa pessoa que costuma contar as histórias. Se não é o avô, se não é a avó, é a mãe, é o pai, é um tio.
mas geralmente tem alguém. Então, vocês escrevam aqui, tá bom? Nessa questão 1, nas linhas. Na questão 2, para você, é importante conhecer a história de nossos antepassados? Vocês acham que é importante? Pensem aí. Por quê? Converse com seus colegas. Aqui, como nós não estamos nesse momento presentes, mas vocês poderão aqui embaixo registrar a sua opinião. Dizer se você acha importante e por que você acha importante. Se não acha, você também deve dizer por quê, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, nossa aula de hoje, de ensino religioso. São 2 páginas. Eu fico por aqui. Espero que vocês façam boas atividades, colocando o nome e registrando sempre a data, tá? Até amanhã, se Deus quiser.